O CASA, Next Generation Air Dominance, o NGAD, é uma aeronave classificada que os Estados Unidos vem construindo há anos. De acordo com o que se sabe atualmente, o NGAD seria o primeiro caça de sexta geração nos Estados Unidos e voaria com um pequeno exército de drones autônomos ou controlados por pilotos. Mais informações vieram à tona agora. Muito mais. Os adversários dos Estados Unidos estão assustados depois que um chefe da Força Aérea dos Estados revelou algumas das estatísticas mais importantes do caça. A aeronave foi oficialmente renomeada para F-47. Por quê? Devido ao fato de as estatísticas serem mais bizarras do que se pensava anteriormente. De acordo com um artigo de 13 de maio no The War Zone ou TWC, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea do Brasil, General David Alvin, enviou a X um infográfico com dados chocantes. A imagem contrastava o futuro F-47 e os drones que voarão com o caça de sexta geração com os atuais caças de quarta e quinta gerações da Força Aérea do Brasil. As estatísticas são úteis nessa situação. A primeira coisa que o infográfico nos diz é que o F-47 terá um alcance de combate de 1 milhas náuticas. Considerando que o alcance do novo jato supera o que os ILA oferecem atualmente, isso é extremamente significativo. Também é possível que o F-47 esteja sendo criado para lidar especificamente com o problema da negação aérea anti-acesso, ou bolhas, ADO-AD, devido ao seu alto alcance. Um A2AD foi projetado para ser uma bolha impenetrável ou defesas aéreas. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o ISS. O plano é estabelecer uma área proibida usando meios de defesa antiaérea. É surpreendentemente fácil. A bolha A12AD é criada pelo alcance efetivo dos sistemas de defesa aérea em uso, o que implica que nenhuma aeronave pode entrar nela ou correr o risco de ser abatida. Os esforços da Rússia para estabelecer tal bolha na Crimeia são usados como exemplo pelo IISS. Para proteger o céu, o país enviou diversos sistemas de defesa aérea, como o S-400 e o S-300, para a área. Os sistemas de mísseis antinavio de defesa costeira 3K-55, Bastion P e 3K-160 BAL são usados para complementar essas defesas aéreas. Ao exigir que a Ucrânia opere em uma área disputada que antes era aceitável, esses dispositivos visam impedir que a Ucrânia ataque a Crimeia pelo ar ou pelo Mar Negro. A estratégia não saiu exatamente como planejado para a Rússia, especialmente no que diz respeito à frente aérea. A Ucrânia demonstrou repetidamente que seus drones e mísseis de longo alcance podem romper a bolha A2AD da Rússia. Mas, devido à bolha russa, nenhum caça ucraniano, incluindo qualquer um dos F-16 do país, foi avistado entrando no espaço aéreo da Crimeia até o momento. O alcance notável do F-47 é visto como uma solução viável para esse problema. A resistência e o alcance de uma aeronave são menos preocupantes para um piloto quando ela pode voar mais de 1 milhas náuticas. Ao eliminar tais variáveis, eles podem se concentrar mais em romper as bolhas A2AD, criando a oportunidade de ataques a áreas que um adversário considera de grande valor. No entanto, um porém nesse alcance notável. Em comparação com os atuais estoques de caças da Força Aérea e da Marinha dos Iseus, 100 milhas náuticas representam uma melhoria substancial. De acordo com o TWZ, o alcance está aproximadamente em linha com a previsão da Marinha de que o F-47 superará todos os seus jatos atuais em 25%. O F-47 pode até superar esses 25%. Na verdade, por exemplo, o alcance de aproximadamente 670 milhas náuticas do F-35C foi criticado no passado por não ter o alcance necessário para atingir alvos inimigos. De acordo com o TWZ, o alcance do F-47 seria de aproximadamente 850 milhas náuticas,
se alcançasse 25% a mais que isso. Portanto, é muito importante que o jato possa atingir 1,000 milhas náuticas. O alerta que acabamos de dar é que se espera que o F-47 represente o domínio da aviação americana por muitos anos. Pode haver um problema aí. A Força Aérea dos Estados Unidos já previu que quaisquer jatos que desenvolver precisarão voar mais de 600 quilômetros em regiões onde existam ameaças aéreas contrárias. Em resumo, os sistemas de defesa aérea continuarão a se expandir. Portanto, mesmo que o F-47 consiga penetrar as bolhas A2AD existentes, devido ao seu alcance de 1,000 milhas náuticas, ele pode não ser à prova de futuro contra sistemas de defesa aérea aprimorados, o que poderia fazer com que essas bolhas se expandissem ainda mais. Há uma ressalva. No entanto, o alcance de 1,000 milhas náuticas do F-47 não foi declarado no ex-post de Alvin. Mais de 1,000 milhas náuticas, afirmava. O verdadeiro significado de mais ainda é desconhecido. Isso pode indicar que o F-47 tinha um alcance de 150 milhas náuticas, ou talvez 250. Antes de entender o quão incrível é o alcance do F-47, mais detalhes são necessários para definir exatamente o que mais implica. Também é importante ter em mente que esse alcance se aplica ao modelo básico do caça americano de sexta geração. Futuras modificações no projeto poderão aumentar ainda mais o alcance do F-47, antes ou depois da aeronave entrar em serviço. O alcance de 1,000 milhas náuticas é atualmente a estatística mais proeminente. No entanto, existem outras. Afinal, se um jato não consegue voar rápido o suficiente para atravessar o território inimigo, enquanto se esquiva de ameaças aéreas contrárias, de que servem as capacidades de longo alcance? A segunda estatística significativa vem a seguir. Será possível que o F-47 ultrapasse Mach 2? A possibilidade de que isso acontecesse foi sugerida pela primeira vez quando o presidente dos Estados, Donald Trump, declarou que a Boeing ganharia o contrato de construção do F-47. Sua velocidade máxima, mais de 2 km, é algo que não se ouve com frequência. Ele também está certo. Esse tipo de velocidade, equivalente ao dobro da velocidade do som, não é inédito para um caça. Mas para aqueles que conseguem, como o Su-27 do Zarewa e da Rússia, o F-15 sacrifica a velocidade pela furtividade. Um míssil antiaéreo bem posicionado, ainda mais veloz, pode destruí-los porque, apesar da velocidade, são fáceis de identificar no céu. Temperaturas e assinaturas de calor são o problema. Um jato produz mais calor quanto mais rápido viaja. Isso dá ao jato um alvo maior para mísseis guiados por calor e o faz parecer maior nos radares inimigos. O F-47 terá capacidades furtivas excepcionais, além de sua velocidade incrível. Em um artigo publicado em dezembro de 2021, o The National Interest resumiu a importância da velocidade em primeiro lugar. Os Estados Unidos não precisam de uma frota de F-35 lentos e furtivos esperando em pistas de pouso em países africanos amigos para entregar poder aéreo genuíno onde for necessário, para alcançar operadores em necessidade, oferecer assistência aérea quando necessário e retornar a uma pista de pouso. São necessárias plataformas aéreas rápidas com excelente capacidade de espera e alcance de combustível. Parece que a publicação estava discutindo o F-47 quase 4 anos antes de os números serem divulgados. O argumento é que China e Rússia, os dois maiores desafios ao domínio americano na era contemporânea, estão equipadas para implantar sistemas sofisticados de defesa aérea. Os Yaomas têm se concentrado em tecnologias furtivas há tanto tempo porque essas tecnologias já são capazes de eliminar os F-14, que poderiam facilmente atingir Mach 2 por 3. Se não fosse pela perspectiva do veículo sobre como um conflito com a China, e possivelmente com a Rússia, se desenrolaria, esse foco secreto pareceria fazer sentido. Não haveria combate direto em nenhuma das guerras. Em vez disso,
começaria uma nova era da Guerra Fria, na qual os conflitos seriam travados em nações em desenvolvimento, e não nos quintais das nações em guerra. Para tais confrontos, a velocidade seria crucial. Além de poderem usar a velocidade da aeronave para destruir um adversário com ataques antes de fugir, os pilotos precisariam da capacidade de se esconder para sair rapidamente da área de vantagem do inimigo. Isso não anula a importância da furtividade. Sim, Anula. Por esse motivo, ele está incluído no F-47. No entanto, as estatísticas recentemente divulgadas mostram que os Estados Unidos reconheceram que a verdadeira maneira de desenvolver um caça de sexta geração é combinar velocidade com furtividade. Assim como o F-14 e outros velocistas, o F-47 será capaz de atingir alvos sobre países em desenvolvimento assim que estiver no ar. Se necessário, também pode explorar sua furtividade para lançar ataques em alta velocidade contra defesas aéreas mais avançadas. É uma combinação impressionante. Mas, assim como acontece com o alcance, ainda há incertezas quanto à verdadeira velocidade de voo do F-47. Suponha, por exemplo, que a ativação dos pós-combustores seja a causa do Mach 2 em alta velocidade. Em caso afirmativo, qual a velocidade do caça em supercruzeiro sem usar seus pós-combustores? Além disso, por quanto tempo ele consegue manter sua velocidade máxima com eficácia e em quanto tempo esgotará seu suprimento de combustível para atingir essa velocidade? Embora ainda haja perguntas sem resposta, o F-47 parece combinar as capacidades furtivas de plataformas mais lentas, como o F-35 e o F-22, com a velocidade dos caças americanos não furtivos, mas extremamente rápidos. O F-47 pode até ser mais furtivo do que ambos. Na verdade, de acordo com o infográfico anterior de Alvin, a tecnologia Stealth Plus Pi será instalada no novo jato, o F-22s. Por outro lado, possui Stealth Plus, enquanto o F-35 possui Stealth Tech. Segundo o TWZ, isso não é exatamente uma novidade. O F-47 sempre foi projetado para ser um jato tático com baixa assinatura infravermelha, o que dificultaria a detecção por radares adversários. No entanto, o verdadeiro significado de Stealth mais não é revelado no infográfico de Alvin. No entanto, uma análise mais aprofundada da tecnologia Stealth Plus do F-22 permite especulações sobre isso. Por exemplo, de todos os caças, o F-22 possui uma das menores seções transversais de radar. Essa seção transversal parece do tamanho de uma bolinha de gude para um adversário em um sistema de radar. Isso torna o F-22 quase invisível, mas não dificulta sua identificação. Isso é crucial, principalmente em tempos de defesa aérea automatizada. É mais provável que um objeto seja ignorado como ameaça se um sistema de defesa aérea detectar apenas algo do tamanho de uma bolinha de gude em seu radar. Isso permite que um piloto se aproxime de um alvo, no caso do F-22, sem se preocupar em desviar de mísseis. Será que a seção transversal do radar do F-47 será ainda menor que uma bolinha de gude? Considerando que ele terá Stealth Mass, é possível. E se for, a já discutida combinação de furtividade e velocidade torna-se consideravelmente mais perigosa. Aeronaves com seções transversais de radar reconhecíveis, embora difíceis de identificar, não representariam uma ameaça aos Estados Unidos. Estariam lidando com um problema totalmente novo. Um problema que também pode afetar os sistemas de defesa aérea do futuro, que deverão ter alcances superiores a 600 km. Afinal, de que serve uma tecnologia com um alcance enorme se ela nem consegue identificar a ameaça que pretende eliminar? Fora isso, é difícil entender o que significa Stealth Plus. O TWZ destaca que os canards, uma estrutura de asa que posiciona uma asa anterior curta à frente da asa principal maior, eram uma marca registrada dos primeiros projetos do NGAD. Como asas adicionais aumentam a área de superfície disponível para refletir sinais de radar, isso parece ir contra a ideia de um design furtivo. Não se sabe. No momento,
se esses canards ainda estão presentes no F-47. Embora ainda não esteja claro, a arte conceitual nebulosa na imagem de Alvin parece indicar que eles foram descartados. Além disso, o TWZ ressalta que o ensaio de Alvin não revela os recursos de contra-inteligência que estão sendo adicionados ao F-47. Em resumo, embora a designação Stealth Mismatch implique que as capacidades stealth do próximo jato superarão as do F-35 e do F-22, ainda há muito a aprender sobre eles. Além disso, de acordo com o ex-post de Alvin, os Estados Unidos encomendaram 100 F-47. É por isso que isso importa. Pelo menos com base na imagem de Alvin, este é aproximadamente o mesmo número de F-22 que os Estados Unidos têm em estoque. Isso sugere que o F-47 pode ser projetado para substituir diretamente o estoque de F-22 nos Estados Unidos. Essa possibilidade ainda não foi confirmada. De acordo com o TWZ, órgão oficial do ZIL, segundo a Força Aérea, 185 unidades no primeiro pedido podem ser uma estimativa, visto que a organização real da força do F-47 ainda está sendo definida. No entanto, é uma estimativa suficiente para mostrar quanto os Estados Unidos gastarão nesses jatos, tanto individualmente quanto coletivamente. Já se sabe que os Estados Unidos provavelmente terão que gastar cerca de uns 20 bilhões de dólares apenas para concluir o programa de desenvolvimento do F-47. Um único caça NGAD, como era chamado na época, provavelmente custará 3 vezes mais por unidade do que um F-35, de acordo com informações divulgadas pelo ex-secretário da Força Aérea Frank Kendall em janeiro de 2025. Como resultado, um F-57 custa cerca de uns 300 milhões. Os Estados Unidos terão que pagar a impressionante quantia de os 55,5 bilhões de dólares por 185 desses aviões. Esta nova geração de caças custará os 75 mil bilhões sem incluir os 20 bilhões de dólares necessários para concluir a fase de desenvolvimento do projeto F-47. Embora seja uma quantia significativa, não é muito mais do que os Estados Unidos já gastaram para concluir um programa de caças. Dos 70 bilhões investidos no programa F-22, os 30 bilhões de dólares foram destinados à pesquisa e desenvolvimento. É possível que o investimento anterior e mais significativo tenha produzido inovações que serão incorporadas ao F-47, resultando em um custo de desenvolvimento reduzido. Isso é compensado pelo aumento do custo por unidade, que poucos anos depois é praticamente o mesmo do programa F-22. Considerando o efeito que a inflação terá sobre as peças necessárias para fabricar os F-47, esse não é um retorno ruim. Quanto ao F-47 em si, o cronograma atual indica quando ele deverá voar. De acordo com as ilustrações de Alvin, o F-47 deve entrar em serviço entre 2025 e 2029. No entanto, o TWZ afirma que isso é duvidoso. Como o avião só foi visto em artes conceituais até agora, uma data de voo para 2025 não parece provável, a menos que já esteja quase pronto e esteja sendo mantido longe dos olhos do público. Embora ainda pareça duvidoso que o F-47 entre em serviço em 2029, uma data de primeiro voo para esse ano é mais realista. É mais provável que esse intervalo de datas indique quando os EWA lançarão a aeronave oficialmente em algum momento da década de 2030, após a Força Aérea realizar seus primeiros voos de teste oficiais. Embora também seja possível que os Estados Unidos tenham investido no F-47 para atingir uma data de voo anterior, essa suposição é consistente com a previsão de estreia em serviço da Air Force Technology de 2030. O TWZ solicitou mais informações sobre o assunto e obteve uma resposta de um funcionário americano da Força Aérea. Durante todo este governo, o F-47 estará em voo. De acordo com essa resposta, Trump priorizou a decolagem do F-47 durante seu segundo mandato. Levará tempo para determinar seu sucesso.
Isso inclui todos os dados do F-47 fornecidos pelo infográfico anterior de Alvin. Mas não é tudo. Como mencionado no início do vídeo, um pequeno grupo de drones voará atrás de cada caça como parte do projeto NGAD, que desde então se desenvolveu no F-47. Como dão ao piloto de F-47 acesso a uma rede de ativos aéreos fora do jato que está pilotando, esses drones são um componente essencial do pacote de sexta geração. Há outras estatísticas disponíveis para esses drones. Eles são conhecidos como aeronaves de combate colaborativas, AUCCAs, e algumas de suas especificações mais importantes foram mostradas no infográfico de Alvin. Sabemos agora que os Estados Unidos planejam comprar mais de um desses CCAs. Muitos serão YKF-42As ou YKF-44As, criados em conjunto com o F-47, embora nem todos o sejam. De acordo com o infográfico, as datas de entrada em operação de ambos os CCAs coincidem com as do F-47. De acordo com a TWC, os Estados Unidos comprarão ambos os CCAs em lotes de 100 a 150. Isso pode indicar que os 185 F-47s serão implantados gradualmente ou que todos os 185 serão colocados em serviço quase simultaneamente, com outros drones sendo utilizados até que toda a cota de YKF-42As ou YKF-44As seja construída. Embora os EUA mantenham centenas de unidades em reserva para substituir as que perderem, os EUA também pretendem criar aproximadamente 5 CCAs para cada F-47 que construir, mas não está claro se isso implica que cada F-47 voará com 5 CCAs ou menos. Do ponto de vista de alcance, ambos os CCAs também são excelentes. Nenhum deles se compara ao alcance de 10 milhas náuticas do F-47. Em vez disso, eles têm um alcance de cerca de 700 milhas, o que já foi observado para drones independentes, mas não para aeronaves não tripuladas cooperativas conectadas a uma plataforma aérea tripulada. Ainda assim, é uma disparidade estranha. Há muito tempo acredita-se que o F-47 sirva como a principal plataforma de controle do CCA. Existem diversas opções nessa faixa mais baixa. Os CCAs podem não ser úteis para missões que exijam que o F-47 percorra mais de 120 km. Como alternativa, pode haver plataformas de controle adicionais em uso que permitam aos Estados Unidos se conectar à plataforma F-47 relevante e lançar CCAs conforme necessário. Isso sugere que os Estados Unidos poderiam compensar o problema de alcance alternando entre CCAs, mas isso ainda é conjectura. Acredita-se também que ambos os CCAs tenham algumas características furtivas, mas não está claro o quão bem eles podem evitar radares hostis. Devido a limitações de tempo e orçamento, eles provavelmente não serão tão furtivos quanto o próprio F-47. No entanto, esse problema é compensado pelo fato de que os CCAs são mais descartáveis do que as aeronaves que servem como suas plataformas de controle. Por serem plataformas não tripuladas mais baratas, em relação à velocidade, é aqui que há mais uma diferença. Acredita-se amplamente que os primeiros CCAs voarão em velocidades subsônicas. De acordo com o TWZ, é claro que eles não conseguem acompanhar um F-47 voando em velocidade máxima. Além disso, isso implica que um F-47 voará em velocidade de cruzeiro subsônica, já que seus CCAs não seriam capazes de acompanhá-lo de outra forma. Mais uma vez, isso é conjectura. Antes de serem formalmente apresentados, os EUA podem fazer mudanças significativas nos CCAs que os aproximariam do F-47, pelo menos em termos de velocidade e alcance. Todas essas informações, no entanto, representam um aumento significativo em relação ao que se sabia anteriormente sobre o F-47 e suas plataformas aéreas. As estatísticas ainda são um tanto vagas. Ainda há muitas perguntas sem resposta. No entanto, já é evidente que os Estados Unidos apresentarão em breve um caça de sexta geração que incorpora a tecnologia de drones mais avançada.
com os melhores recursos de suas aeronaves de quarta e quinta gerações. O projeto F-47, que combina a integração de drones, velocidade e furtividade em um único veículo de combate, representa uma mudança significativa na estratégia de domínio aéreo dos Houthis. Ainda há muitos problemas sem resposta, mas uma coisa é certa: o poder aéreo está sendo redefinido, não apenas evoluído. Os céus da década de 2030 podem ser moldados por uma rede de sistemas tripulados e não tripulados cooperando, em vez de apenas pilotos.